Olá, meus queridos. Estou feliz por tê-los em meu canal Belas Histórias. Desejo que gostem de assistir. Escreva um comentário sobre nosso trabalho. É importante para nós. Obrigado a vocês. Aubrey morava com os pais em uma cidade pequena. Ela nunca foi uma garota exemplar, sempre pensando que teria tudo. Afinal, seu pai havia lhe dito desde cedo que, se ela tivesse um filho, faria algo por ele, porque uma garota deveria ir para um homem que tivesse tudo. Sim, estou vendo como você tem tudo. A menina olhou ao redor do apartamento de um cômodo onde moravam. Na época, ela estava na 5ª série, e seu pai havia acabado de deixá-los. Aubrey, por que você está indo tão mal na escola? Disse sua mãe. Onde posso ir com essa educação, álgebra, geometria, onde posso ser útil? Disse ela e franziu a testa. Quem se importa onde pode ser útil, você pode usá-la nos exames de admissão. A mulher estava indignada. Ela mesma trabalhava em uma fábrica e ganhava um salário irrisório. Agora vou terminar 9 cursos e ir para a escola local, disse Aubrey a ela. Para qual escola local? Ela pensou consigo mesma, você irá. Sua mãe era contra. Mamãe, veja quantas lojas existem agora, eles precisam de vendedores em todos os lugares, não acho que eles precisem de um diploma universitário, argumentou Selena. É isso, esse é o seu sonho, ser assistente de loja? A mulher não entendeu. Bem, quem se importa, os vendedores também são pessoas, filosofou Aubrey. Deus, e onde em sua cabeça esses pensamentos, as crianças devem sonhar em se tornar melhores que seus pais, em alcançar algo na vida, e agora a mulher simplesmente foi para a cozinha e sentou-se sozinha. Depois que seu marido foi embora, tudo ficou muito difícil. A mulher não sabia onde estava nem o que fazer. Quando sua filha terminou a 9ª série, como ela queria, foi para a instituição de ensino local. Aubrey, por favor, vamos pelo menos para uma cidade vizinha, você entrará em uma faculdade de finanças ou em uma faculdade de direito, primeiro obtenha esse diploma e depois vá mais longe, sua mãe a convenceu. Mãe, é isso, não quero ouvi-la, tenho minha própria cabeça sobre os ombros. Vou me matricular, conhecer um rapaz, me casar com ele e tudo ficará bem, na cabeça de Aubrey era tudo tão simples e fácil. Muito bem, filha, faça o que quiser, mas como uma pessoa que vive nesta cidade há muitos anos, eu a aconselho a pensar sobre isso. A mulher percebeu que o fruto proibido é doce e não persuadiu mais a filha. Agora ela vai estudar, conhecer ou não conhecer alguém, não importa. Depois, elas pensarão juntas onde é possível se matricular. Aubrey continuou a morar com sua mãe. Agora havia menos aulas, então ela tinha mais tempo livre. Mamãe, vou sair com as meninas. Ela dizia todas as noites e saía. Sarah percebeu que não podia influenciar sua filha de forma alguma. Elas não tinham avós, portanto, não havia ninguém a quem recorrer. Aubrey, o que você está fazendo acordada até tão tarde? Sua mãe a encontrava no corredor quando a filha voltava, praticamente de manhã. Está tudo bem, ela dizia. Você sabe que tem que acordar cedo para ir à escola, a mulher se preocupava. E se eu perder um dia, nada mudará, disse ela a seu. Metade do ano letivo já havia passado e agora todos estavam se preparando para a primeira sessão. Por mais estranho que possa parecer, mas não havia nada de difícil nisso. Aubrey aprendeu tudo. Não que ela se sentasse para fazer anotações ou algo assim, ela simplesmente leu e memorizou desde o primeiro momento, não houve dificuldades. Na véspera de Ano Novo, no centro cultural local, eles organizaram uma festa. A garota não podia perder essa festa. Mamãe, me dê dinheiro para comprar um vestido, disse ela a Sarah. Vamos à loja juntas, ela sugeriu. Bem, mãe, eu queria ir com minhas amigas, disse Aubrey. Você e eu estamos tão distantes uma da outra que nem me lembro de termos passado algum tempo juntas, disse a mulher com tristeza. Ok, vamos lá, a garota não queria, mas também não queria ofender a mãe. Juntas, elas foram a uma loja, depois a uma segunda, depois a uma terceira. Em nenhum lugar Aubrey viu algo adequado para ela. Por que não vamos ao mercado? Sugeriu sua mãe.
Não quero me vestir no mercado, ela se virou para a filha. As lojas vendem os mesmos bens de consumo, só que elas têm de pagar o aluguel e tudo mais, então o preço dos vestidos é multiplicado por 2 ou até 3. Com um olhar esperto, a mulher disse: tudo bem, se formos ao mercado agora, você não diz a ninguém que vamos comprar alguma coisa lá, pois Aubrey sabia que se pode economizar dinheiro comprando roupas lá. E, com certeza, quando chegaram ao mercado, foram ao primeiro salão, ao segundo salão e ao terceiro salão. Aubrey viu o vestido que ela não disse que sonhava, mas que gostaria de ter. Podemos experimentá-lo? Perguntou Sarah à vendedora. É claro que sua filha pegou o vestido e foi para o provador. Quando ela saiu de lá, era impossível de acreditar, mas o vestido parecia ter sido costurado nela. Vamos levá-lo, disse a menina com confiança. Ok, sorriu a mãe, virou-se para a vendedora, pagou o vestido e elas foram para casa. E se eu usar botas? Aubrey perguntou à mãe. Qual é o problema? Ou todo mundo usa sapatos? Não sei, mas acho que somente as pessoas da sua idade ou mais velhas usam sapatos agora. Riu a filha. O que está dizendo? Que sou velha? Sua mãe levantou a cabeça. Bem, mãe, sem ofensa, está tudo bem. Aubrey agarrou seu braço e elas foram para casa. Tudo estava pronto para as festas de fim de ano, e agora a garota estava saindo novamente. Quando, 2 dias depois, ela e as meninas estavam caminhando para o local onde haviam comprado os ingressos, todos apreciaram a roupa da menina. E ela caminhou e sorriu porque sabia onde a havia comprado. Então, você acha que encontraremos rapazes aqui hoje à noite ou não? Juliane perguntou à amiga. Claro que sim, e eu vou me casar com ele, disse Aubrey. Por que você faz promessas tão precipitadas, e se ele for uma espécie de Quasimodo? Disse a amiga com uma risada. Elas entraram e tomaram seus lugares em uma mesa, na qual havia várias na sala, e 10 cadeiras atrás de cada uma. Achei que ficaríamos sozinhas, disse Juliane em um sussurro. Para ser sincero, eu também pensei assim, olhei em volta e procurei ver quem se sentaria ao lado deles. Mas os organizadores também não eram estúpidos, então colocaram rapazes com moças. Oh, meninas, olá! 4 rapazes entraram na sala e se sentaram à mesa delas. Olá, eles estavam felizes por se verem. Depois disso, todos começaram a se conhecer. John, que se sentou ao lado de Aubrey, gostou dela imediatamente. Ele era alto, moreno, sempre dizendo alguma coisa, fazendo brincadeiras. E quando a parte formal terminou e a dança começou, o jovem a convidou para uma dança lenta. Você tem alguém? Perguntou John. Não, respondeu ela. John gostou muito daquilo e, à noite, foi vê-la do lado de fora do site. Mamãe, acho que conheci meu futuro marido, disse a garota em casa. Assim, hoje mesmo eu a vi e percebi que ele é seu futuro marido? Bem, sim, a filha não entendeu por que a mãe reagiu às suas palavras. Bem, eu não sei, faça amigos, dê uma volta e depois veremos. A mulher sabia por experiência própria que era necessário ficar 1 mês ou 2 para se conhecerem melhor. Mas Aubrey não se deu conta disso, ela havia se acostumado com a ideia. E quando eles saíram com John no dia seguinte, ela lhe contou diretamente suas suposições. Ontem eu disse à minha mãe que conheci meu futuro marido em uma festa, disse ela. Quem? Ele se virou para ela. Vamos lá, você, e ela o empurrou para o lado. E como você percebeu que eu seria seu futuro marido? Por um momento, ele ficou em silêncio. Ela podia ver que John também estava chocado com essa declaração. Quantos anos você tem? Perguntou ela. 16, respondeu Aubrey. Bem, ninguém se casa aos 16 anos, ele riu, e era óbvio que ele havia relaxado um pouco. Bem, não estou dizendo que amanhã iremos ao cartório, nos casaremos e viveremos como uma família. Eu vou para a escola, arrumarei um emprego, depois procuraremos um apartamento e, quando morarmos juntos, faremos o pedido e nos casaremos, argumentou Aubrey. John era mais velho, portanto, sabia muito mais. Ok,
chega de conversa, mas tenho certeza de que você vai ser meu marido, vamos tomar um sorvete. Ela viu um garoto saindo da loja com um cone na mão. Você é tão esperta, e ele foi atrás dela. A partir daquele momento, os jovens começaram a namorar. John não morava na cidade propriamente dita, mas trabalhava nas proximidades. Lera continuou seus estudos. Depois de completar 2 anos de estudos, ela não iria continuar estudando. John já havia pedido em casamento há muito tempo. Naquela tarde, eles se sentaram na casa da mãe dela e, quando Sarah soube, ficou chocada. Bem, parece que Aubrey estava certa sobre você se tornar o marido dela. Riu a mulher. Eu descobri quando estava comprando o anel, disse John. O casamento estava marcado para dezembro, e ainda estávamos no final do verão, portanto, havia muito tempo para se preparar. Aubrey, estamos procurando um merceeiro na fábrica, você quer vir trabalhar? Disse sua mãe. Com certeza não vou recusar, a garota concordou rapidamente. Mesmo que o salário seja pequeno, mas a antiguidade no trabalho não foi cancelada, a mãe ficou feliz porque a filha não a contradisse. Agora, enquanto havia apenas a preparação para o casamento, os jovens realmente alugaram um apartamento e começaram a morar juntos. Nesse momento, todos descobriram o que realmente era John. Juliane, ei, venha nos visitar, Aubrey ligou para sua melhor amiga. Elas haviam estudado juntas no ensino médio por tanto tempo quanto estavam juntas. Ok, espere por ela hoje à noite, prometeu a amiga. Desde que eram jovens, quando se encontravam no apartamento de sua amiga, sentavam-se à mesa. John convidava seus amigos. Eles conversavam, bebiam, riam. O rapaz tocava bem violão, então havia músicas. Quando Sarah foi visitá-los, viu que os meninos ainda não tinham se dado conta da vida adulta. Eles haviam deixado seus ninhos, onde eram controlados pelos pais, e agora estavam apenas saindo e brincando. Vai, entenda, você trabalha, tem vizinhos por perto, tem que se comportar direito, disse a mãe dele. Ah, pare de me dar sermão, é assim que eu quero viver, é assim que eu vivo, respondeu Aubrey. Tudo bem, mas certifique-se de que as pessoas da cidade não falem mal de nós, sua mãe a incentivou. 1 mês se passou e, no segundo mês, elas precisavam comprar um vestido, mas não havia dinheiro, nem transporte, outra coisa as impedia. Aubrey, você tem certeza de que vai se casar com o John? Disse Juliane. É claro que ela olhou para a amiga porque não entendia por que ela estava fazendo essas perguntas. Desde que venho visitando vocês, nunca vi nada sério. Sim, vocês se abraçam, se beijam, fazem qualquer outra coisa, mas ele não pensa em família, ele gostaria de dar um passeio, ir a uma boate, tocar violão, sentar-se com rapazes, disse a amiga. E daí, eu também sou divertida e adoro tudo isso, Aubrey não a entendeu. Juliane não tinha nada contra John como homem, mas não o via como o marido de sua amiga. Ela deveria ter trazido seu futuro noivo e apresentá-lo a nós, disse seu chefe no trabalho. Bem, haverá um casamento, então eu o levarei, Aubrey nem sequer pensou nisso. Ela estava realmente vivendo a vida que queria e achava que seria sempre assim. O emprego pagava alguns centavos, John também não ganhava muito, mas eles tinham o suficiente para pagar o aluguel e um pedaço de pão. Podiam até sair nos fins de semana. Um dia, Aubrey chegou em casa e John não estava lá. Isso acontecia, mas quando ela ligava para ele, ele sempre respondia que estava atrasado na loja ou algo assim, e hoje seu telefone estava desligado. Já eram quase 3 da manhã e o jovem ainda não havia aparecido. Ela entrou, e dava para ver e ouvir que John estava bêbado. Onde ele estava? Aubrey o encontrou no corredor. Não posso me sentar com os homens? Disse ela. Você pode se sentar com os homens, mas tem que avisar com antecedência, ela não queria brigar. Aubrey, está tudo bem, ele queria abraçá-la, mas ela se afastou e ele quase caiu. Vá para a cama, ela lhe disse calmamente. O jovem olhou para ela, sorriu satisfeito e foi para seu quarto. Dentro da moça, tudo estava em um turbilhão. Ainda faltavam alguns meses para o casamento e ela já estava começando a ficar irritada com o comportamento do seu escolhido.
A própria Aubrey não conseguia explicar o que estava sentindo, mas não era só isso, ela havia se apaixonado por ele no momento em que o viu. Agora ela estava disposta a fazer qualquer coisa por esse homem. Ele disse que não, ela não, ele disse que gostava de loiras, ela pintou o cabelo. Juliane, oi, ele a chamou no dia seguinte na hora do almoço, queria tomar um café com ela. Ah, amiga, faz tempo que você não liga? Juliane ficou feliz por ela ter ligado. Não sei, não tenho tido tempo para isso, admitiu Aubrey com sinceridade. Ela estava muito ocupada no trabalho, mas, à noite, apareceu e quis fazer tudo para seu John. Por que não jantamos? Sugeriu Juliane. É claro que Aubrey não se importou com isso. Elas se encontraram em uma cafeteria onde gostavam de sentar e conversar. Mas hoje não havia muito tempo, apenas para comer. Sabe, Juliane, acho que aconteceu alguma coisa com a Ronca, disse Aubrey. O que a faz dizer isso? Ela estava comendo a salada da amiga. Ele começou a chegar tarde em casa, cheira a álcool, ela reclamou. Oh, por que você fica pensando nessas ninharias? O cara tem um trabalho difícil. Juliane sorriu docemente e tocou o braço de Aubrey. Sabe, até começarmos a morar juntos, ele não era assim. Ele me cortejava, tocava violão, cantava músicas, às vezes até escrevia poemas, lembrava a garota apaixonada. E você achava que viveriam juntos por tanto tempo e que tudo seria como no primeiro dia? Ergueu uma sobrancelha em sinal de surpresa. Bem, eu não achei que seria como no primeiro dia, é só que ainda nem nos casamos e ele se comporta assim. O pedido estava na mesa, tudo estava esfriando, e Aubrey estava sentada e girando o guardanapo nas mãos. Bem, não fique brava, vamos ver o que acontece em seguida e então você poderá decidir. Juliane olhou para o relógio e percebeu que faltava muito pouco tempo para voltarem ao trabalho. Ela disse à amiga. Ah, sim, vamos lá, ela percebeu. Você não comeu nada, a garota olhou para a mesa. Vou comer mais tarde, não queria nada agora. Elas voltaram ao trabalho. Os negócios continuaram como sempre. À noite, Aubrey foi para casa. Ela pensava em seu amante. Ao passar por uma joalheria, decidiu entrar. Você tem um anel de prata ou Save and Preserve? Perguntou a vendedora atrás da vitrine. Sim, claro, em que tamanho você está interessada? Ele já tinha pegado a parte de trás da joia. 21, Aubrey sabia, porque eles já tinham optado por alianças de casamento. Aqui, o consultor estendeu uma pequena caixa com um anel dentro. A primeira coisa que Aubrey fez foi ver quanto custava, sorriu e foi até a caixa registradora. Você gostaria de uma caixa bonita para ele? Perguntou a consultora. Não, obrigada, tudo bem, ela sabia que John não gostava de nada disso. Ela chegou em casa, preparou o jantar e esperou que seu amante voltasse do trabalho. Mas naquela noite ele se atrasou novamente. Não importava quantas vezes Aubrey ligasse, John nunca atendia. As lágrimas a sufocavam, mas ela não conseguia evitar. O amor dentro dela era tão forte que ela estava pronta para destruir qualquer um que se aproximasse de seu jovem. Também era incompreensível para ela como ele não percebia, por que ele a estava tratando assim. Aubrey se lembrou da sabedoria convencional de que o papel apaga tudo. Ela foi para seu quarto, pegou um caderno, rasgou uma página, sentou-se à mesa e começou a escrever uma carta para John. Nela, ela confessou seu amor por ele e disse que faria qualquer coisa para tê-lo ao seu lado para sempre. No final, ela acrescentou que, ao contrário dele, pensava nele o tempo todo e que hoje, ao passar pela loja, não poderia deixar de parar para comprar um presente. Quando a garota terminou, pegou um prato, serviu sopa de beterraba, fez chá, colocou tudo sobre a mesa e também colocou a carta e o anel por cima. Em seguida, foi para a cama. Quando John entrou, ela não o ouviu, foi somente pela manhã, quando acordou, que o viu deitado ao seu lado. Bom dia, ele o cutucou na lateral. Ele murmurou, e rolou para o lado. John, levante-se, disse Aubrey. Ela se levantou, foi até a cozinha, colocou a chaleira no fogo e, enquanto ela fervia, foi lavar o rosto,
Em seguida, fez café para ela e seu amante e colocou alguns biscoitos na mesa. Ao mesmo tempo, ela percebeu que o prato sob a sopa de beterraba estava na pia, assim como a xícara sob o chá. Mas o mais frustrante é que a carta dele estava no lixo. John, levante-se. Ele voltou para a sala. Por que está me incomodando? Ele franziu a testa. Era óbvio que ele se sentia mal. Por que está me incomodando? Tenho que ir trabalhar, é por isso que você está me incomodando. Levante-se, o café está esfriando, disse a garota irritada. John se levantou, foi imediatamente ao banheiro, lavou o rosto, saiu e começou a se vestir. Aubrey viu que ele estava usando um anel em seu dedo. Você não quer agradecê-lo? Perguntou ela. Ela queria fazer isso com alegria, com um sorriso no rosto, mas não foi o que aconteceu. O quê? Ele se virou para ela. Você não quer me agradecer pelo anel? Perguntou ela novamente. Obrigado, ele olhou para sua mão. Em seguida, ele ficou puxando a calça e não conseguiu encontrar as meias por um bom tempo. Aubrey observava tudo isso, com uma certa irritação em suas entranhas, mas seu coração lhe dizia que essa era a pessoa de quem ela mais gostava. Você vai se atrasar de novo hoje? Perguntou ela. Vá, eu ligo mais tarde, minha cabeça está doendo tanto que nem consigo falar, disse ele, pegou a camiseta da cadeira e foi para a cozinha. O café na xícara já estava frio há muito tempo, mas o jovem tomou um gole mesmo assim. A garota ouviu sair da cozinha, dirigiu-se ao corredor e correu para lá também. John, e ela não terminou, porque ele já havia batido a porta. Sim, o que foi? Ele bateu com o punho na parede. Ele não estava com vontade de fazer nada, mas também tinha que ir trabalhar. Aubrey saiu. Ela planejava convidar Juliane para visitá-la à tarde e não apenas sentar e comer salada no refeitório, mas sentar e beber vinho e conversar sobre o que estava acontecendo. Posso esperar por você? Ela ligou para a amiga quando estava voltando para casa hoje à noite. Não, vá para casa sozinha, eu passo na minha casa e volto mais tarde, prometeu Juliane. Aubrey não discutiu, desligou a ligação e foi para casa. No caminho, ela parou na loja, comprou alguns petiscos e uma garrafa de vinho e esperou Juliane em casa. Quando sua amiga chegou, elas estavam confortavelmente sentadas à mesa, o vinho estava servido em taças e a cozinha estava em silêncio. Bem, conte-me sobre isso, vejo que você não me ligou, disse a convidada. Juliana, é claro, eu sei que estou fazendo a coisa errada ao lhe contar tudo isso, mas estou tão magoada e ofendida, e ela lhe contou o que aconteceu ontem à noite, sobre o anel que deu ao amante. Olhe, eu já lhe disse antes, fique longe dele por um tempo. Você o deixou preso, ele está cercado pelo seu amor, não consegue ver mais nada, e um homem precisa de liberdade, disse Juliane como se soubesse do que estava falando. Como pode dar conselhos? Temos apenas 18 anos, você não viveu nem namorou, como sabe? Aubrey não entendia por que ela estava sendo tão agressiva com a amiga. Bem, você sabe, você me ligou e está me contando tudo isso. Por quê? Só para me contar? A garota não entendeu. Ok, me desculpe, é que todo mundo está no limite ultimamente. A proprietária levantou a taça, provou um pouco de vinho. Agora ele vai chegar do trabalho, vai ver que você e eu estamos sentados à mesa, descansando, bebendo, relaxando, o que ele vai pensar? Juliane parecia estar do lado de John. O fato de ser sexta-feira à noite, de ser tarde, de eu ter um amigo me visitando e não entendia onde ela queria chegar. Certo, agora dê a volta por cima, riu a namorada. Não vejo qual é a graça e não sei do que você está falando, disse ela. Bem, como não entender, você fica sentada no escritório, na mesa, sim, às vezes tem que fazer algum trabalho, andar pela loja ou qualquer outra coisa, mas na maioria das vezes, mais pesado do que uma caneta, você não levanta nada, os outros levantam. E realmente é um trabalho físico, depois do qual é preciso aliviar o estresse, a garota não sabia como explicar isso ao amigo. Então deixe que ele venha para casa e tire isso aqui, eu não me importo. Era óbvio que Aubrey não estava convencida. Bem,
Ela balançou a cabeça. Temos um casamento em 1 mês, e ele faz essas coisas, como vou viver com ele? A futura noiva parecia que estava prestes a chorar. Então, vamos parar com isso, todos nós já lhe dissemos que é muito cedo para se casar, você precisa viver, olhar para a pessoa. Talvez agora seja o momento em que você teve a chance de olhar em volta e perceber, e Juliane começou a argumentar em voz baixa. Não, eu disse que vou me casar com ele, então vou me casar com ele. Ela se levantou da mesa. Naquele momento, as portas se abriram e John entrou no apartamento. Oi, pessoal. Percebi que ele estava bêbado. Você esteve bebendo de novo? Aubrey olhou para ele. Tomei 2 cervejas, disse ela. Você bebe essa cerveja todo dia. Ele gritou com ela. Juliane, qual é o problema com ela, que está tão nervosa? Não dê ouvidos a ela, ela está nervosa antes do casamento, ele queria amenizar a situação de alguma forma, seu amigo. Que nervosismo, olhe para ele, está bêbado, a moça voltou à mesa e pegou um copo nas mãos. Sim, bêbado, sim, a cerveja é apenas um líquido gaseificado para matar a sede, eu nem a considero álcool. John levantou a voz para ele. Certo, pessoal, chega de briga. Juliane se levantou, pegou um copo e serviu vinho para John. Por que você está servindo para ele? Ele está apenas esperando que alguém venha visitá-lo para que ele possa beber com ele? Pelo menos uma vez, eu vim visitá-la. Você me convidou e agora me acusa de fazer seu noivo beber? Juliane se levantou da mesa. Se você não o tivesse servido agora, ele não teria bebido. A garota observou John esvaziar o copo e entrar na sala. É compreensível, todos ao seu redor são culpados, só que você não é. Juliane entrou em pânico e foi para o corredor para se vestir e sair deste apartamento. Aubrey poderia ter se levantado e impedido a amiga, mas ela nem se mexeu, apenas ouviu a porta bater. Ei, o que você está fazendo aqui? A mulher a interrompeu. Oi, nada, sua filha não é ela, disse Juliane, nervosa, e continuou andando. Naquele momento, Aubrey entrou no apartamento e foi para a sala de estar. John estava sentado em frente à televisão. Então, vamos parar de manter contato com você desse jeito? Perguntou ela. Primeiro você vai se acalmar e depois talvez possamos nos socializar, ele disse a ela. E eu não quero me acalmar, quero que tudo corra bem em minha família, gritou ela. Enquanto os jovens discutiam, eles nem ouviram a porta da frente bater. Eu disse para você se acalmar. John pulou do sofá e agarrou as mãos de Aubrey. Você vai me tocar de novo? Ele afastou e foi para a cozinha, encontrando a mãe na porta do quarto. O que está acontecendo aqui? Disse a mulher calmamente. Quando nada aconteceu, Aubrey foi para o banheiro e se trancou lá dentro. Não importava o quanto sua mãe pedisse, Aubrey não saía. A mulher entrou no quarto. Ela falou com John, mas ele também estava resmungando. O casal não havia se falado por uma semana após o incidente, mas com o dia do casamento se aproximando, eles precisavam decidir exatamente o que iriam fazer. Mamãe, pode me ajudar a escolher um vestido? Ela chamou a mulher. Aubrey, afinal, você vai se casar com ele? Olhe para o seu relacionamento, não vai acontecer nada, disse ela. O que lhe interessa o meu relacionamento, por causa de todos vocês? Eu ouço vocês, fico nervosa, depois volto para casa e passo tudo isso para o meu futuro marido, chorou a moça. Ela desligou o telefone e discou o número de uma amiga, oferecendo-lhe o mesmo que sua mãe. Juliane, caia em si, eu a aconselho a esperar o casamento, disse ela. Onde você consegue tantos conselheiros? A garota estava muito nervosa. Ela foi para o trabalho. O chefe percebeu que a funcionária não estava em seu estado normal. A mulher se aproximou dela e se sentou ao seu lado. Desculpe-me, e ela percebeu o que o chefe queria falar com ela. Diga-me, a mulher queria saber o que havia acontecido. Não há nada para contar, tenho um casamento, que será daqui a poucos dias, e agora não tenho nem mesmo com quem escolher o vestido. Aubrey não pôde deixar de chorar. Quer que eu a ajude?
O chefe dela se ofereceu para ajudar. É claro que não preciso de nada, só preciso ficar olhando de fora, disse a garota. Juntos, eles se levantaram, saíram e foram até a loja. Não havia muito o que escolher, mas Aubrey experimentou tudo o que estava sendo oferecido. Vejo que você anda muito nervosa ultimamente, talvez sua mãe e sua amiga tenham razão em convencê-la a não se casar. A mulher tentou iniciar uma conversa sobre o assunto. E você está fazendo o mesmo? Aubrey está ficando com raiva. Não fique nervoso agora, elas o amam e falam como uma pessoa da família e um amigo próximo. Eu, por outro lado, que estou do lado de fora observando seu comportamento há quase um mês, compartilhei com o chefe dela. A futura noiva tirou o vestido, amassou-o, jogou-o no vendedor da loja e disse que voltaria para buscá-lo daqui a pouco. Em seguida, saiu correndo da loja. Ela não queria fazer mais nada e não queria ouvir ninguém. A garota foi para casa e começou a chorar. Estranhamente, John chegou em casa na hora certa naquele dia. Ele viu o estado de sua futura esposa, foi até ela e a abraçou. O que havia de errado com ela? Ele também achou que ela estava nervosa com o casamento. Sim, nada, eu não quero isso, nem casamento, nem vestidos, nem convidados, nem restaurante. Aubrey gritou histericamente. Ok, diga o que você quer, nós faremos isso, garantiu o jovem. Vamos assinar, ela pediu a ele. Ok, se você quiser, vamos assinar, ele concordou. Depois disso, Aubrey foi para o trabalho, disse que não queria mais trabalhar aqui e escreveu uma carta de demissão. Depois ligou para a mãe e disse que ela e John estavam apenas assinando e que não queria ver mais ninguém. Ele disse a mesma coisa para a namorada. Aubrey, como podemos ser da família e não estar em seu casamento? A mulher não entendeu. Não, você não vai, você não é ninguém. Você não quer isso, então fique em casa e pense que está se saindo bem, disse a moça. No dia marcado, John e Aubrey estavam no cartório. Os três estavam lá. O registrador disse as palavras, eles trocaram alianças, assinaram o papel, receberam uma licença de casamento e o casal deixou o prédio e foi para casa. John, estou tão feliz, disse Aubrey, abraçando-o. Ele a abraçou de volta. É claro que todos os seus amigos haviam lhe dito a mesma coisa sobre não fazer o casamento, mas ele amava Aubrey e queria estar com ela, fazer todas as coisas boas para ela. Depois de dizer todo tipo de coisa para a amiga dela, ele parou de falar com ela. Ela também não havia se tornado amiga de ninguém no trabalho, apenas de sua mãe, mas ele ainda não queria falar com ela. Não que ela tivesse mudado muito depois do casamento, mas era como se ela tivesse começado uma vida adulta. Agora Aubrey ficava em casa o dia todo, arrumando o apartamento, cozinhando, fazendo qualquer outra coisa, esperando o marido chegar do trabalho. No começo estava tudo bem, ele vinha, eles conversavam, faziam coisas. Embora o cara trabalhasse a maior parte do dia, mas não havia dinheiro para nada, pode-se dizer, nenhum dinheiro. 6 meses morando juntos. Aubrey ainda não havia conversado com ninguém. Por que você comprou isso de novo? John apontou para as compras. Bem, você precisa comer alguma coisa, disse ele. O quê? Você precisa comer alguma coisa? Veja a bunda que você criou. Sentado em casa sem fazer nada, ele a confrontou. O que você quer dizer com o cresceu uma bunda? Ela o questionou ressentida. Ela literalmente se afastou da mesa do supermercado. John, mas não o tempo todo para alimentá-lo com capim, você é um homem, precisa de carne, precisa de batatas, qualquer outra coisa, ela tentou justificar seus gastos. Então, ou você arruma um emprego e começa a ganhar dinheiro, e ele parou de falar. Ou o quê? Ela queria ouvir o final da frase. Nada, ela se virou. Ultimamente, ela bebia cada vez mais, não cerveja, porque não tinha dinheiro para isso, mas bebidas mais fortes. De novo? Ela viu que mais uma vez seu marido estava chegando em casa com uma garrafa. Ele se sentava à mesa, se servia de uma dose, tomava um gole, sabia que Aubrey tinha que cozinhar alguma coisa, olhava para ver se havia sopa ou mingau.
Ele fazia um lanche. Quando um ano desse tipo de vida se passou, Aubrey não suportou e procurou a mãe. A filha pródiga apareceu e sua mãe abriu a porta. Aubrey podia sentir o cheiro de álcool. "Mamãe, você está sozinha?" perguntou ela. "Acho que não estou sozinha", a mulher fez uma cara de intrigada. Ela não falava com Aubrey há quase um ano e, embora morassem na mesma cidade, a filha não tinha notícias dela. Ela entrou e havia um homem desarrumado sentado na cozinha, com um lanche simples e uma garrafa sobre a mesa. "Eca, mamãe", a menina torceu o nariz. "Que nojo, você mora lá com seu John, então vá até ele", disse a mulher. "Eu vim ver você, porque lá em casa é a mesma coisa, eu queria reclamar, e acontece que não tem ninguém lá." Sobre Juliana, a garota sabia que ela tinha ido trabalhar em outra cidade há cerca de 6 meses. Aubrey voltou para casa. Ela tinha uma ideia muito estranha em sua cabeça. Decidiu que esta noite, se o marido chegasse em casa bêbado ou com uma garrafa, ela se sentaria com ele. O que ela tinha a perder? Ele teria menos a perder. Como ela queria, assim aconteceu. John chegou em casa alegre. Ela saiu para encontrá-lo no corredor. "Por que de repente você está aqui hoje?" John ficou surpreso. "Nada, só estou cansada de brigar", disse ela calmamente. "Ah, é verdade", respondeu ele, e foi para a cozinha. Aubrey o seguiu. Ela estava com algum tipo de sopa fervendo. Ele cortou um pouco de pão e tirou 2 montes do armário. "Não estou entendendo." Ele olhou para ela. "O que há para não entender? Eu também quero relaxar e me sentar com meu querido marido", disse ela. Por alguma razão assim, Aubrey pensou que eles estavam prestes a se reconciliar. Muito bem, ele se serviu de um drink junto com ela. Eles beberam e começaram a conversar sobre algo. John falou sobre como estava indo seu trabalho e tudo o mais. Aubrey pensou, então é isso, a receita para a felicidade. Você não precisa gritar, precisa fazer coisas com ele juntos. Mas ela já tinha bebido o suficiente de algumas doses e depois não conseguia se lembrar de nada. Ela acordou de manhã com uma forte dor de cabeça. Seu marido não estava em casa. A moça tomou alguns comprimidos, mas nada adiantou. Ela se deitou no sofá e ficou olhando para o teto. Parecia que ela estava lutando para respirar. A porta da frente se abriu e seu marido chegou em casa. Aubrey percebeu que já passava da hora de dormir e ela ainda não tinha saído do sofá. "Querida, você está dormindo?" Ele deu uma olhada no quarto. Disse ela. "Você não está se sentindo bem?" Ele adivinhou. Ela murmurou. "Vamos voar", ele disse e riu. Hoje ele trouxe cerveja gelada em uma lata de 3 litros. "Oh, não, obrigado, eu não quero", ele colocou as mãos na frente dela. "Experimente um drink e depois vá para a cama e você vai parar de sentir dor em pouco tempo", ele disse a ela. Aubrey deu ouvidos ao marido, bebeu o copo e, com certeza, sentiu-se melhor. "Agora eu entendo como eles se tornam alcaxes e bebem todos os dias", ela sorriu e voltou para o sofá. Pode-se dizer que isso continuou por quase um ano. Pouco a pouco, Aubrey começou a se comunicar com sua mãe. Ela também estava tentando fazer tudo o que podia por seu amado John. Um dia, ela chegou em casa em um estado de incoerência. "John!" Sua esposa começou a gritar com ele. "John, John, John quem?" Ele olhou para ela. "Por que você está em tal estado?" Aubrey também não estava totalmente sóbria, mas ele esperava que ela ficasse com ele. "Deixe-me em paz", ele a afastou com a mão e entrou no quarto. "Como assim, deixe-me em paz?" Ela o seguiu, mas era inútil falar com ele esta noite. Aubrey foi para a cama, mas pela manhã queria continuar sua conversa com o jovem. De manhã, quando Aubrey acordou, sentia-se tão mal como nunca havia se sentido antes. A garota foi até a cozinha, abriu a geladeira e sentiu um cheiro estranho. A garota colocou a mão sobre o nariz, correu para o banheiro e vomitou. Aubrey deitou-se e correu para o banheiro mais algumas vezes, sentindo o cheiro de algo por toda parte.
Cheirava a geladeira, cheirava a roupa de cama. Tudo tinha um cheiro ruim. Ela ligou para o número de sua mãe. Mamãe, pode me dizer que pílula posso tomar para o enjoo? Ela perguntou à mãe. Aubrey, faça um teste, talvez você esteja grávida, disse a mulher. Aubrey desligou o telefone. Ela se perguntou quando isso poderia ter acontecido. Vestiu-se, foi à farmácia, comprou um teste e mais de um. Quando os fez, todos mostravam 2 listras. John, acordado, aproximou-se e o abraçou. Vá embora, estou me sentindo péssima, disse ela. John, tenho novidades para você, ela sorriu. Que notícias? Ele não entendeu. Então, sua esposa tirou das costas dele todos os testes que acabará de lhe dar. O que é isso? Ele não entendeu. Estou grávida, você vai ser papai em breve, pensou ela, dando-lhe uma informação muito boa. Que diabos é gravidez? John se esqueceu imediatamente da dor de cabeça. Você não está animado? Ela ficou surpresa. Claro que não estou feliz, não temos dinheiro na família, você não trabalha, não tem educação, eu tenho um salário miserável, de centavo em centavo, nós sobrevivemos, que criança? Eles começaram a discutir. A menina foi para a cozinha. Ela estava chorando porque há muito tempo vinha pensando que não engravidaria. Ela ouviu seu marido chamando em algum lugar. Ele foi até a cozinha, sentou-se em frente a ela e colocou o dinheiro na frente de Aubrey. O que é isso? Ela olhou para ele. Você não sabe o que é, ele sorriu. Estou vendo que é dinheiro, mas para que serve? A garota realmente entendeu, mas não queria pensar sobre isso. Aubrey, você vai ligar hoje e marcar uma consulta para fazer um aborto, ele disse a ela. John, eu não vou fazer um aborto, demorei tanto tempo para engravidar e agora você quer matar esse bebê com suas próprias mãos? Ela pegou o dinheiro e o levou para o marido. Eu já lhe disse, ou você vai fazer um aborto ou... E ela ficou em silêncio e sorriu, lembrando-se de quando ele também lhe dissera isso. Ok, ela enrolou as notas e as colocou em seu bolso. Assim está melhor, ela sorriu. Mas Aubrey não ligou para ninguém hoje, e também não ligou no dia seguinte. Ela disse ao marido que estaria ocupada em uma semana, e que ainda estaria bem. E então, quando se acalmou um pouco, esqueceu-se de tudo. Foi às compras e gastou o dinheiro que John lhe deu em mantimentos. Comida boa. Ela voltou para casa. Assou um peixe no forno, cozinhou um acompanhamento, cortou uma salada, abriu uma garrafa de vinho, pôs à mesa e esperou o marido para o jantar desta noite. O que é isso? Ele chegou em casa. John, vamos nos sentar, tomar um drink e eu lhe contarei tudo, disse ela. Ele se sentou à mesa, olhou para os mantimentos, que custavam muito dinheiro, e se perguntou onde a esposa os havia comprado. E então? Ele ergueu o copo, eles se cumprimentaram e beberam. Eu não fiz um aborto, mas decidi gastar o dinheiro nas compras de hoje à noite, disse ela. O que foi? John se levantou. John, é o nosso futuro filho, por favor, e disse ela, suplicante. Olhe para você, hipopótamo. Não há comida suficiente para você. E se você tiver um bebê, terá que alimentá-lo e vesti-lo. O que você acha? Eu sou um homem de 2 pesos e 2 medidas. Ele começou a gritar. Querida. Ela tentou impedi-lo. Sem fazer nenhum favor, ele foi para o quarto e, do quarto, voltou com a mala. Aonde você está indo? Ela estendeu os braços para ele. Adeus, ele calçou os sapatos e saiu do apartamento. Aubrey correu atrás dele descendo as escadas descalça. Ela estava chorando, implorando para que ele não fosse embora, que voltasse, mas John, sem nem mesmo olhar para trás, deixou a entrada. A garota voltou para casa. Ela não entendia o que fazer agora, como ser. Aubrey tentou ligar para ele, mas ele simplesmente desligou o telefone. Mamãe, o que vou fazer? Ele ligou para Sarah. O que há de errado? Perguntou ela. John me deixou, soluçou Aubrey.
É como se ele tivesse ido embora, disse a mulher. Não, ele não virá, ele disse que eu estava gorda, ela não conseguia se acalmar. O que você vai fazer agora? Ela podia ouvir que sua mãe não tinha tempo para falar com ela. Não sei, o aluguel só vai até o fim do mês, não tenho dinheiro para pagar, estou grávida, não consigo arrumar emprego, Aubrey reclama. Se você quiser, pode morar até o fim do mês e depois vir para minha casa, minha mãe desligou o telefone. No dia seguinte, Aubrey começou a ligar para todas as organizações listadas nos anúncios. Um lugar precisava de uma vendedora, outro de uma faxineira, mas quando descobriram que ela estava grávida, Aubrey foi recusada. Apenas um lugar concordou em contratá-la. Mas o salário era tão alto que a moça riu. Oi, eu chamei você no anúncio, disse ela, chegando ao refeitório da escola, onde poderia ser contratada para lavar pratos. Sim, entre, ela indicou onde ele deveria ir. E então eles concordaram em aceitá-la apenas com um contrato, mas a garota também ficou feliz. Ela arrumou suas coisas e foi morar com a mãe, que agora vivia com ela, ainda bebendo. E o interessante era que os companheiros de bebida da mulher mudavam com muita frequência. Aubrey, venha conosco. Gritou uma Sarah bêbada. Ah, vamos lá. Sua filha respondeu e sentou-se à mesa com elas, apesar de sua barriga redonda. E, embora tivesse que ir trabalhar amanhã de manhã, ela colocou o colar cervical. De manhã, ela estava muito mal, tomou comprimidos, podia até beber um copo de cerveja, ninguém a cheirou na cantina, ela foi trabalhar. No trabalho, as moças que trabalhavam com ela começaram a notar seu cheiro. Aubrey, você estava bebendo ontem à noite? Perguntou uma delas. O que isso lhe interessa? Ela se virou para ela. Não, não me importo, mas você está grávida, ela olhou para sua barriga arredondada. Ela estava tão enjoada que não conseguia nem ficar de pé. Depois de trabalhar em seu turno, Aubrey foi para casa. Ela sabia que sua mãe se juntaria a alguém na cozinha novamente, eles ficariam sentados bebendo e ela teria uma ressaca depois de uma. Sou eu. Ela entrou no apartamento. Aubrey, entre, sua mãe já estava de bom humor. A garota foi até a cozinha, ninguém precisava de nada. Enquanto passavam o tempo assim, parecia que não havia problemas, tudo estava bem, tudo estava normal, o principal era ter dinheiro suficiente para a garrafa, o resto não importava. Sarah, você ouviu, e sua filha está grávida, Aubrey foi ao banheiro, nesse momento o hóspede disse essas palavras para a proprietária. Ah, você acha que eu não estou vendo ou não sei? Ela se recostou na cadeira e riu alto. E como ela, eu simplesmente não sabia como explicar a ela que estava entrando em trabalho de parto. Esse é o seu problema? Perguntou a mulher. Bem, e de certa forma não, mas ainda assim, e ela percebeu que isso não poderia ser feito. Aubrey voltava para eles, sentava-se por um tempo e depois dormia. Então, em uma noite, ela ficou muito doente. Muitas vezes ela corria para o banheiro, mas hoje foi algo inacreditável. Dor de estômago, náusea, ela sentia que ia vomitar. Por que está gemendo? Sarah se aproximou dela. Naquele momento, Aubrey estava sentada no chão da cozinha segurando o estômago. Mamãe, vim buscar água para tomar meu comprimido, estou me sentindo péssima, ela enrugou o nariz e não conseguiu levantar a cabeça para olhar para a mulher. Então, a mulher foi até o telefone e discou o número da ambulância. Enquanto esperavam os médicos, Aubrey parecia estar morrendo. Eles chegaram, pegaram-na e a levaram para o hospital. Ufa, mulher, você esteve bebendo? Uma das enfermeiras sentou-se ao lado dela. Está doendo, disse ela, e enrugou o nariz. Não está com a cabeça no lugar? Você está em trabalho de parto e está fazendo algo estúpido, ela continuou falando com ele. Sim, cale a boca. Ela apertou a mão dele. Finalmente, eles chegaram ao hospital. Aubrey foi imediatamente levada para um check-up. Todos sentiram o cheiro dela, mas não falaram sobre isso porque tinham coisas mais importantes para fazer naquele momento.
Suas águas haviam se rompido em casa, então os médicos sabiam que ela entraria em trabalho de parto a qualquer momento. E, de fato, foi muito rápido. Aubrey sentiu uma dor aguda e depois parou abruptamente. Ela se recostou na cadeira, jogou a cabeça para trás e fechou os olhos, pois não conseguia fazer mais nada. Ei, mamãe, por que está deitada? Vamos, vá para o quarto, a parteira a pegou pela mão. Você pode me ajudar? Perguntou ela. Aubrey agora se sentia como se estivesse de ressaca. Sua cabeça estava rachando, prestes a se partir em duas, e ela estava com muita sede. Ela foi levada para o quarto e, alguns minutos depois, o bebê foi trazido para ser alimentado. A mulher colocou o bebê em um pequeno berço ao lado da cama da mãe. Steve Aubrey foi até ele, suas mãos tremiam um pouco, ele estava com medo de segurar o bebê. Anime-se, anime-se. Disse a mulher que acabará de levar o bebê até ele. Eu já vou, não se apresse, é sua primeira vez. Aubrey se virou para ela, que estava começando a sentir náuseas. Aubrey tirou o bebê do berço e sentou-se na cama. Ela não sabia como alimentá-lo ou como fazer isso. A babá a havia ajudado. Ela conseguia fazer tudo com mais confiança agora, mas a dor de cabeça ainda estava lá, e era muito forte. Ela queria sair do hospital o mais rápido possível. Nem sua mãe, nem John, ninguém veio vê-la, mas a garota não se importava mais. No terceiro dia, eles receberam alta. Eles dirigiram para casa. Tem alguém em casa? Gritou Aubrey. Por que está gritando? Sua mãe saiu. Por quê? Tem alguém dormindo? Ela não entendeu. Ninguém está dormindo, só, por que está gritando assim? Minha cabeça está doendo. A mulher foi para a cozinha e segurou as têmporas. Se você soubesse como minha cabeça dói, Aubrey foi para o quarto. Quem está aí? A mãe dela espiou por baixo do cobertor. Steve, disse Aubrey calorosamente, e olhou para sua mãe. Steve, e ele também encontrou um nome, entrou na cozinha e Aubrey ouviu o tilintar de copos na mesa. Ela imediatamente sentiu o gosto da cerveja gelada em sua boca. Ela estava ansiosa para tomar pelo menos um gole. Mamãe, por favor, pegue um copo, ela gritou. Imediatamente, a mulher respondeu. Em um minuto, ela estava na sala com um copo de bebida espumosa. Aubrey bebeu primeiro, revirou os olhos e olhou para a mãe. Obrigada, isso fará mal ao bebê? Só agora a garota pensou no assunto. Nada, ele dormirá melhor, disse a mãe. Em seguida, a jovem mãe alimentou o filho, deitou-o no sofá, cobriu-o com um cobertor e foi para a cozinha. Por que você não veio me ver? Ele perguntou a Sarah. Ela deu de ombros e mexeu algo na panela. Ali, sozinho, Aubrey pegou a garrafa, serviu-se de outro copo e bebeu. Você já terminou de falar? Perguntou a mulher. Você não quer falar sobre isso, quer? A filha dela entendeu. Aubrey, seu John a deixou, você deveria ter encontrado outro homem e começado a viver juntos, disse Sarah. Ela ficou sentada olhando pela janela, sem querer ajudar a filha. Talvez eu não queira ninguém além do John. A garota encheu outro copo e foi para o quarto com ele. Vamos ver, sua mãe cuidou dela. Depois disso, não se falaram mais. A criança era forte, apesar de ter nascido 2 semanas antes do tempo. Ele estava crescendo, e sua mãe e a avó não faziam muito com ele. Steve dormia mais, Aubrey o alimentava e o colocava na cama. Elas raramente o levavam para passear, apenas quando iam à loja. As mulheres ficavam mais na cozinha. A única coisa que mudou foram os homens, que não tinham ninguém com quem beber e nada sobre o que beber. Temos que ir ao departamento de educação para fazer uma inscrição para um jardim de infância, disse Sarah à filha. Oh, que tipo de jardim de infância, veja como é pequeno. Elas estavam sentadas na cozinha novamente. Pequeno, não é pequeno, mas será mais fácil assim. Leve-a ao jardim de infância pela manhã e você estará livre o dia todo, aconselhou a mãe. Bem, veremos, Aubrey acenou com a mão. Ela estava se sentindo muito mal naquela manhã.
2 anos se passaram assim. Sua mãe começou a ficar doente. A cada dia ela piorava. A mulher se desvaneceu diante de seus olhos. Um dia, Aubrey acordou de manhã e Sarah não estava na cozinha. Ela foi até seu quarto, viu que a mulher estava deitada na cama e, quando a filha se aproximou, ela gritou. Os vizinhos ajudaram no funeral. Finalmente, Aubrey foi ao departamento de educação e conseguiu um encaminhamento para a creche. Agora ela podia levar Steve para lá, mas não tinha nada para vestir, quase não havia mais roupas comuns. Os homens continuavam chegando, mas Aubrey não os rejeitava. Ela ainda estava sentada à mesa com eles, bebendo, sem prestar atenção no filho. Aubrey, a custódia virá e levará Steve para longe de você, disse-lhe um vizinho. Como eles saberão sobre nós? A garota não entendia. Oh, Deus, ele já deveria ter ido para a creche há muito tempo, e você não o leva para o hospital ou qualquer outro lugar, cuspa isso. É isso aí, Baba Beth, adeus, ela fechou a porta para Aubrey. Ela continuou vivendo sua vida, mas um dia bateram a porta e, quando a menina abriu, havia um homem e uma mulher parados na porta. Olá, disse ela. Olá, somos do escritório de tutela, viemos ver como vocês vivem aqui. Eles entraram no apartamento, e tudo ficou claro instantaneamente. O homem não falou por um longo tempo, foi direto para o quarto e examinou as condições em que o menino estava vivendo. Vamos levar seu filho até que as circunstâncias sejam esclarecidas, disseram ao sair. Ótimo, gritou Aubrey, que agora estava um pouco fora de si. Depois que Steve foi levado, não havia mais ninguém para cuidar, então a garota começou a levar uma vida selvagem. Quem quer que fosse à sua casa, ela fazia tudo o que podia. Finalmente, um dia ela acordou no porão de sua própria casa. Aubrey se levantou, procurou uma saída, foi até seu apartamento, mas não conseguiu entrar, pois todas as fechaduras haviam sido trocadas. Ela bateu na porta da vizinha. Vovó Beth, o que há de errado? Por que não consigo chegar em casa? Perguntou ela. Aubrey, o que você está fazendo? A mulher não conseguia entender. Por quê? Ela olhou para ela. Você estava bebendo com uns caras, eles trouxeram os documentos, você assinou tudo, eles me chamaram como testemunha, perguntaram se você estava vendendo, você disse que estava vendendo. Eu assinei todos os documentos, a avó começou a suspirar. Então, onde está o dinheiro? Aubrey não entendeu. Você bebeu tudo, junto com aqueles homens, respondeu a vizinha. Meu Deus, o que eu fiz? A garota se sentou nos degraus e apertou a cabeça. Venha, vou alimentá-la, disse-lhe a vovó Beth. Elas entraram em seu apartamento, e ela lhe serviu sopa e pão fatiado. Sim, filha, você fez uma bagunça, suspirou a mulher. E o que? Como estou agora? Ela não entendia. Bem, não chore ainda, vou ajudá-la no que puder. A vovó Beth foi até o superintendente local e o convenceu a levar Aubrey para o pátio, para que ela pudesse varrer e limpar no inverno, e eles lhe dariam um quarto para morar. Tudo isso o vizinho contou à criança. Oh, Bub Beth, muito obrigada. Ela abraçou. Dê-me sua palavra de que não vai beber, disse a mulher. É claro que não vou. Aubrey desviou o olhar. Ela procurou em sua sala. Não havia quase nenhum pertence. Aubrey varreu, fez o que pôde. Baba Beth lhe trazia comida. Mas Aubrey, quando via os caipiras locais chegarem à noite e ficarem sentados bebendo, não conseguia recusar quando eles a chamavam. Certa manhã, a vovó Beth chegou para lhe dar panquecas e viu Aubrey dormindo. Aubrey, por que você está dormindo? Ela a cutucou. Vovó Beth, saia daí. Aubrey rolou para o lado e a mulher viu que ela estava fora de si. Oh, você me prometeu que não beberia. Como vou olhar o porteiro nos olhos? Ele a ameaçou com o dedo. Não dou a mínima para você, seu zelador, todas essas vassouras e folhas, disse a moça com voz áspera. Ninguém vai mantê-la aqui, se quiser se levantar e ir embora, disse a vovó Beth, e foi para casa. Ela percebeu que,
para um homem que não quer nada, não há mais nada para ajudá-lo. Aubrey não pensou muito sobre isso, levantou-se, vestiu tudo o que tinha e saiu. Hoje ela se encontrou com os mesmos vagabundos que lhe pagaram bebidas ontem. Bem, Aubrey, olá. Eles a viram. Você fez com que eu fosse demitida do meu emprego, então vou ficar com você por um tempo, disse ela a eles. Claro que não, disse ela. Eles pareciam felizes em vê-la. Aubrey e essas pessoas dormiram em alguns porões, fecharam algumas escotilhas, se esconderam da chuva em diferentes lugares, mas isso não importava. Depois de beber, você podia fazer o que quisesse, porque nem sua cabeça nem seu corpo conseguiam pensar em nada. Certa vez, Aubrey estava andando na rua, sentiu-se muito tonto e caiu no chão. Um dos transeuntes chamou uma ambulância e ela foi levada para uma clínica especializada. Quando voltou a si, percebeu que ninguém a deixaria ir embora. Aubrey estava chorando, histérica, mas ninguém a ouvia nem lhe dava atenção. Depois de alguns dias, tudo ficou mais fácil, mas ela continuou a receber injeções e soro. Depois de um tempo, ela começou a sair para caminhar. Ele até gostava de estar aqui. Era quente, eles o alimentavam e ele conheceu novas pessoas. Quando vou ter alta? Perguntou ele à enfermeira que andava pelos corredores. Quando eles virem que você está melhor, talvez alguns de seus parentes venham buscá-lo, disse ela. O tempo passou, mas Aubrey nunca recebeu alta. Então, ela decidiu fugir com outras pessoas. Depois desse ato, não havia nada a fazer, então Aubrey se juntou aos outros sem teto. Ele não tinha documentos nem nada. O que vocês estão fazendo aqui? Ele perguntou aos homens e mulheres que viviam em barracas de madeira. Todos eles eram liderados por um homem que queria ajudar essas pessoas pobres. Nada, nós trabalhamos, alguns colhem folhas, outros pintam cercas. Mas aqui eles nos alimentam, sempre com comida quente, disseram a ele. E a quem perguntar se posso ficar aqui ou não, Aubrey queria saber. Eles lhe mostraram, lhe disseram, e no final ele ficou para viver e trabalhar nesta casa. E, com certeza, todos os dias eles lhe traziam comida quente. Aubrey começou a se sentir um pouco melhor, mas demorou algum tempo até que ela encontrasse seus antigos conhecidos novamente. Oh, Aubrey, você está melhor agora, eles a cumprimentaram. Pare de dizer isso, eu tenho um bebê e quero desistir dele e recuperá-lo, ela realmente queria, mas não sabia como. Você vem conosco? Eles acenaram para ela. Eu nem sei, e mais o desejo por álcool cobrou seu preço, e Aubrey voltou para alguns porões, calabouços e dutos de aquecimento. Ela bebia tudo o que lhe davam. Uau, eu reconheço a antiga Aubrey, um dos homens passou o braço em volta dos ombros dela. Saia daqui, ela se afastou dele. Agora ela não estava mais com os outros sem teto, onde eles eram alimentados, aquecidos e secos. E com eles ela não tinha nenhum desejo de socializar, nem mesmo de beber. Agora ela pensava na criança que havia sido tirada dela. Preciso encontrar a criança, ele sacudiu um dos membros de sua comitiva pelo peito. O que posso fazer por você, tem documentos? Perguntou ele. Não tenho nada, gritou Aubrey. Então ele decidiu voltar para o quartel. Mike, olá. Ela voltou para o lugar onde estava morando antes. Oh, ele voltou. Ele a viu, franziu os lábios e se virou. Preciso de sua ajuda, disse Aubrey. Estou ouvindo, ele cruzou os braços sobre o peito. Eu sei que caí muito, mas fui privada de meus direitos e meu filho foi tirado de mim, e eu gostaria de tê-lo de volta, disse ela. O que isso tem a ver comigo? O homem não entendeu. Ajude-me a cuidar da papelada, ela pediu. Não sei, vou perguntar a algumas pessoas, vou tentar, se eu conseguir, vou ajudá-lo, e se não, bem, e ela parou de falar. Ok, por favor, eu lhe devo toda a minha vida, ela queria abraçá-lo, mas Mike não deixou. Aubrey se sentou no banco. Ela ficou sentada olhando para um ponto. O que está pensando ao sentar-se aí? Outra mulher se aproximou dela.
Não sei, sou jovem e fiz besteira, disse Aubrey em voz baixa. O que Mike diz? Eu queria saber. E o que ele diz? Ele prometeu ajudar, mas não há conhecidos e é improvável que algo funcione. Aubrey não acreditava em nada. Então, para ter a criança de volta, há muito o que fazer: ter um apartamento, um emprego, uma renda estável, ele aconselhou a esposa. E o que? Você acha que eu não posso fazer tudo isso? Aubrey se levantou do banco. Não sei como você pode conseguir algo assim, a mulher sorriu. Aubrey então se levantou e decidiu que definitivamente tinha que encontrar o ex-marido de John. Ela não sabia onde procurá-lo, mas procurou um amigo e perguntou a conhecidos. Aubrey conseguiu descobrir que John havia se mudado para outra cidade há muito tempo, pois não queria viver aqui e se lembrar do que havia acontecido com ele. Aubrey se lembrou de que ela e John tinham ido para uma cidade vizinha e que ele tinha amigos lá. Ela supôs que ele poderia facilmente ter ido para lá e se estabelecido em um novo lugar. Mike, oi, ela se aproximou dele novamente. Fazia 1 ou 2 semanas que ela não se aproximava dele. Bem, olá, ele olhou para ela. Você comprou alguma coisa? Perguntou ela. Não, ele respondeu, você tem que esperar um pouco mais. Entendo, está bem, vou fazer isso então. Ela se virou e se afastou dele. Para onde você está indo? Perguntou o homem. Não importava, ele estava andando no ritmo acelerado de Aubrey, ele precisava chegar à próxima cidade de qualquer maneira que pudesse. Mas ele não sabia como fazer isso. Para comprar uma passagem, ela precisava de um passaporte, que não tinha. Então, a garota decidiu se arriscar. Ela embarcou sem passagem, pensando que talvez funcionasse. Ela só precisou passar por 5 estações. A primeira, a segunda e a terceira estavam atrás dela. Aubrey esperava que eles lhe dessem uma carona gratuita até onde ela queria ir. Mas não era tão simples assim. Alguns quilômetros antes da última estação, os condutores entraram no vagão. Sua passagem? Uma mulher se aproximou de Aubrey. Ela estava sentada com a cabeça baixa, como se estivesse dormindo. Garota, sua passagem, a mulher bateu no ombro dela. O que foi? Aubrey decidiu não dar muita importância ao fato. Sua passagem, ela disse novamente. Veja bem, eu não tenho passagem, eles tiraram meu filho de mim, tenho que recuperá-lo. Aubrey começou a murmurar algo para si mesma. Eu não sei de nada, se você não tiver uma passagem, terá de ir ao posto de controle, disse o condutor. Vamos, é só uma viagem curta, disse Aubrey. E se não for nada, você fez todo o trajeto de graça. Indignou-se a maquinista. Enquanto conversavam, o trem parou. Eles tiveram que descer, mas Aubrey não teve permissão para descer até que os policiais chegassem. A garota foi detida. Ela caminhou com eles. Ela não podia mostrar nenhum documento, então eles a detiveram até que a identificassem. Aubrey estava sentada em uma pequena sala. Ela disse quem era, por que estava vindo, mas não podia provar nada, apenas palavras. O que? Você acha que um ex vai lhe ajudar? Olhe para você, disse a ela a equipe da delegacia. O que importa para você se isso ajuda ou não, o principal para mim agora é encontrá-lo. Ela sabia para onde ir. Não podemos simplesmente deixá-la ir, você tem que pagar uma multa, disse-lhe um dos rapazes. Isso vai ajudar? Ela tirou uma aliança de ouro de algum lugar. Era a única coisa que lhe restava de valor, ela guardou as joias como uma lembrança de John. Está tudo bem. Ele se virou para o amigo. Sim, o homem se aproximou e pegou a aliança da garota. De qualquer forma, não era lucrativo mantê-la ali, então os rapazes decidiram deixá-la ir. Aubrey deixou o prédio e tinha uma ideia aproximada de onde precisava ir. Ela seguiu nessa direção. No caminho, encontrou um grupo de pessoas sentadas em um ponto de ônibus, tomando algum tipo de bebida e falando alto. Olá, ele se aproximou deles. Sim, entrem, sorriu um deles com a boca desdentada. Pode me dizer onde fica esse lugar? Ele lhes disse o nome. Ah, e por que você iria querer ir lá? Eles nem têm lixo lá,
todos os cozinheiros levam para casa, o outro riu. Meu ex-marido trabalha lá, disse ela. Sim, e eu tenho uma esposa, eles continuaram a zombar da garota. Do que elas estão rindo? É verdade, Aubrey ficou magoada porque elas não a estavam levando a sério. Tudo bem, entre, você tem algum dinheiro? Perguntou o homem que a havia convidado. Não, ela balançou a cabeça. Ok, aqui, ele lhe estendeu uma garrafa de algum tipo. Obrigada, ela pegou a mão dele. Aubrey não chegou a lugar nenhum naquela noite porque a empresa foi primeiro para um lugar, depois para outro, e assim por diante até de manhã. No dia seguinte, Aubrey foi arrastada por seus novos conhecidos para algum evento. Uma banda estava tocando e havia um pequeno buffet para o almoço. Vamos lá, Robert a arrastou. Sim, ela não conseguia acompanhá-lo. Esta noite prometia ser divertida, os rapazes tinham levado um monte de coisas. Uau, a garota se perguntou. E o que você achou? E piscou o olho para seu novo conhecido. Aubrey gostou de caminhar com a companhia, mas precisava terminar o que tinha vindo fazer. É claro que ela não queria se separar daqueles que a haviam tratado tão bem, mas também não queria se esquecer do bebê. Robert, eu provavelmente deveria ir, disse ela. Qual é o problema? Você não está feliz conosco? Disse ele. Por que não? É que eu tenho que terminar o que comecei, ela hesitou. Não era a primeira vez que Aubrey se perguntava se poderia começar uma vida normal sem a ajuda de profissionais. Como parar de beber, começar uma vida normal, fazer com que John acreditasse nela e a ajudasse. Agora a garota estava pensando duas vezes. No dia seguinte, quando Robert e sua companhia estavam indo para algum lugar, Aubrey não foi com eles, pois já sabia onde John estava. É claro que ela não tinha certeza, mas era necessário verificar a informação. Foi uma pena que ela não tenha se despedido de Robert, mas isso poderia ser feito a qualquer momento. Naquele dia, John se sentiu muito mal ao deixar sua esposa. Ele percebeu que estava dando um passo em falso, mas não podia voltar atrás, pois o orgulho não permitiria. O jovem continuou a trabalhar, fazendo de tudo para esquecer e não pensar no que havia acontecido. Juan, você sempre foi tão alegre, a alma da empresa, disse-lhe o amigo. E agora você não está mais? Perguntou ele. Claro que não, olhe para você, entediado, triste, calado o tempo todo, disse o cara. Veja, quando conheci a Aubrey, percebi que esse era o meu destino, essa era a minha mulher. E desde o primeiro momento em que a vi, soube que ela seria a minha esposa e a mãe de meus filhos. E então tudo começou, disse John. Sim, muitas vezes acontece de a família se separar só por causa disso, o camarada balançou a cabeça. Eles conversaram por um longo tempo. John estava muito arrependido de ter deixado Aubrey. Ele sabia que ela não era muito independente e percebeu que ela havia confiado sua vida a ele e ele simplesmente a insultou e bateu a porta na cara dela. Bem, era tarde demais para pensar nisso agora, embora o jovem às vezes pensasse em voltar. John, você vai à noite de reunião dos colegas? Perguntou-lhe um amigo do trabalho. É claro que vou, não vejo ninguém há anos, concordou ele. Ele levou uma semana para se preparar, teve que comprar um terno novo, fazer de tudo para não cair na lama na frente daqueles com quem estudou. Ele chegou na hora certa para a festa. Quando entrei no restaurante, vi Victor imediatamente. Sem acreditar em meus olhos, ele abriu os braços para me abraçar. Eles eram melhores amigos, e depois da escola, não se viam há muito tempo. E aí, como vai? Victor abraçou seu amigo. Muito bem, e ele parou de falar, não ficou dizendo que estava com problemas, caminharam até a mesa onde iriam se sentar naquela tarde. Aconteceu alguma coisa? Adivinhou um amigo da escola. Sim, ele havia se separado da esposa, a culpa era dele, mas não havia como voltar atrás e John não queria falar sobre isso, pois daria início a perguntas. Estou vendo, Victor assentiu. Eles conversaram sobre isso e aquilo. Bem, o que você faz? John estava curioso. Deixei a região há muito tempo,
Tenho um negócio de buffet em um vilarejo vizinho. Posso dizer que tudo está indo bem, mas não tenho sorte com uma garota, não posso conhecer a única. Ele balançou a cabeça. Uau, você já imaginou que se tornaria um dono de restaurante? John riu. Claro que não, mas a oportunidade apareceu, de alguma forma eu a aproveitei, uma coisa levou a outra, e tudo começou a dar certo imediatamente. Victor não se gabou, dava para ver que ele estava orgulhoso de ter tido um filho assim. Você me levará para trabalhar com você? Perguntou John. O que você quer dizer com isso? Seu amigo ficou surpreso. Sim, tanto faz, ele pensou agora, seria bom sair desta cidade e não pensar em mais nada. Você sabe que, no ramo de restaurantes, as profissões de garçom, gerente, cozinheiro e porteiro não são particularmente importantes, disse Victor a ele. Bem, se você concordar, posso ser porteiro ou garçom, disse o jovem. Se você aceitar e for, não ficará com vergonha? Perguntou Victor. Por que ter vergonha? Vou trabalhar, vou ver, vou ganhar experiência, talvez eu também queira abrir um restaurante, disse o amigo. Escute, bem, eu não me importo, você pode ficar comigo na primeira vez, e eu o contratarei pelo menos como funcionário, disse o amigo. Eles trocaram contatos e a noite correu muito bem. No final, os amigos se despediram e John prometeu voltar em breve. Ele tinha que resolver todas as questões com seu empregador e então estava livre para novos empreendimentos. Não houve nenhum problema com o emprego. John escreveu um pedido de emprego. É claro que o chefe não entendeu o que havia acontecido, mas isso não era importante. O rapaz trabalhou por 2 semanas e estava indo para a cidade vizinha. O fato de que ele iria trabalhar como zelador ou garçom não tinha a menor importância para ele. O principal era fugir e se atualizar. E aqui, já com uma mala, ele sai na estação de outra cidade, percebendo que provavelmente terá que morar aqui por um dia. Juan, afinal você veio, ele já havia parado de acreditar, Victor o viu entrar em seu escritório. Eu lhe disse que viria, fui recebido. Então o dono do estabelecimento lhe fez um tour, contou-lhe, mostrou-lhe o que, onde e como. À noite, ele lhe fez o mesmo tour pela cidade. Embora John já tivesse estado aqui mais de uma vez, foi interessante ver o que estava acontecendo. Depois, eles compraram uma garrafa e foram à casa de Victor para uma visita. Até tarde da noite, sentaram-se à mesa, conversando, bebendo e contando um ao outro como haviam passado todos esses anos. Bem, você quer trabalhar para mim? Antes de ir para a cama, Victor perguntou ao amigo. Claro, eu concordo, nós concordamos, ele respondeu. Sabe, se você quiser, pode encontrar qualquer emprego e, por exemplo, só à noite ou à tarde trabalhar para mim, aprendendo tudo sobre restaurantes, disse ele com um ar de empresário ao amigo. Bem, em princípio, e é possível, John concordou com ele. Então, qual é a proposta? Victor olhou para ele. Por enquanto, eu vou com você, moro na sua casa, vou levar um tempo para me acomodar um pouco, dar uma olhada, e então terei tudo resolvido. John tinha certeza disso. Eles concordaram e foram para a cama. Na manhã seguinte, foram juntos a um restaurante. Como ontem os jovens já haviam lhe contado tudo, já haviam visto tudo, já haviam feito a excursão, hoje John estava limpando os copos, o balcão do bar, reorganizando as cadeiras, fazendo qualquer outra coisa. E quando a abertura aconteceu, ele foi até as portas e as abriu e fechou. Olá, por favor, entrem, sintam-se em casa, disse ele a quase todo mundo. Obrigado. Os clientes do restaurante sorriram de volta. John viu uma garota sentada sozinha em uma mesa. Ele se perguntou por que ela tinha vindo sozinha a um estabelecimento como aquele. Quando ela estava saindo, ele se aproximou dela. Olá, desculpe-me, posso conhecê-la? Perguntou ele. Desculpe-me? Ela se virou para ele. Meu nome é John, e o seu? Ele estendeu a mão. Lucy. Ela riu. O que ela havia dito de tão engraçado? Ele não entendia por que ela estava agindo daquela forma. Bem, é que ninguém se conhece assim, ela continuou sorrindo.
Como eles se conhecem, ele não entendia. Bem, eu não sei, ele não conseguia responder. Venha aqui hoje à noite, ele chamou a garota. Veremos, ela não prometeu nada e saiu. John ficou parado na porta. Ele se lembrou de como ele e Aubrey se conheceram, seus encontros, suas noites, como ele a pediu em casamento. Algumas vezes, ele até se esqueceu de abrir as portas porque seus pensamentos ocupavam todo o tempo. John, como você está? Victor veio vê-lo. Está tudo bem, ele respondeu, ele conheceu uma garota. O que, já? Um amigo ficou surpreso. Bem, por que procrastinar? Você tem que fazer tudo na hora certa, disse ele. Você tem um encontro? Victor riu. Claro, hoje à noite, aqui, respondeu John. Bem, você é muito rápido, sorriu Victor. John não era assim, mas ninguém o conhecia aqui, e você podia se expor o quanto quisesse que os outros soubessem sobre você. À noite, ele viu que Lucy tinha ido ao restaurante. Por alguma razão, ele se sentiu constrangido, não sabia se deveria sair ou não, o que dizer à garota. A atmosfera estava diferente agora do que durante o dia. Olá, ela entrou. Você está esperando ou não? Claro que estou esperando. Ele abriu as portas do salão e, quando a garota entrou, ele a seguiu para dentro. Victor viu tudo. Ele chamou um garçom e disse-lhe para esperar o primeiro casal. Assim que John levou sua nova conhecida à mesa, eles correram até eles, sentaram-se, colocaram os copos, trouxeram champanhe, perguntaram o que queriam e foram embora. Bem, o serviço. Lucy olhou para ele e sorriu, e eu não fui tratada assim na hora do almoço. Deve ter sido o Victor. Adivinhou o jovem. Quem é Victor? Ela não entendeu. Minha amiga olhou para cima e viu que ele estava realmente olhando para eles e sorrindo. A noite foi muito boa, mas quando John se ofereceu para acompanhar Lucy até em casa, ela recusou. Por que você não quer que eu a acompanhe até sua casa? Ela não entendeu. John, parece-me que você ainda ama sua esposa, você não deixou de sentir algo por ela, disse ela. O que faz você pensar isso? Ela não entendeu. Você me comparou a ela a noite toda, falando sobre ela, como vocês viviam, o que tinham, como ela falava, e começou Lucy, enrolando os dedos e fazendo uma lista. Compreensivelmente, ele estava segurando as mãos dela e, naquele momento, soltou-as. Sem ofensa, ok? Ela olhou para ele. Não, não pense, está tudo bem, John voltou ao restaurante. Ele não estava com vontade de falar com ninguém. Aconteceu alguma coisa com você? Victor olhou para ele e viu que o amigo estava com uma expressão intrigada no rosto. Não, estou bem, respondeu ele. Ele não queria compartilhar com ninguém o que Lucy havia lhe contado. Ele mesmo estava pensando muito nisso ultimamente. Conte a ela, isso fará com que você se sinta melhor, disse-lhe o amigo. Você me viu com a garota agora há pouco? Disse John. Claro, eu o mandei para o garçom. O gerente do restaurante riu. Não sei, acho que nos sentamos para conversar normalmente e agora ela foi embora, porque eu fiquei falando da minha ex a noite toda, disse ele e parou de falar. Será que ele era realmente assim? Victor se perguntou. Bem, talvez em algum lugar ela tenha se comparado a alguém, dito algo, talvez tenha se perguntado, e John fez uma pausa novamente. Bem, e você realmente pensa nela com frequência? Um amigo queria ajudar John de todas as formas possíveis. Sabe, eu não contei isso a ninguém, mas vou lhe dizer que estou muito envergonhado. Deixei Aubrey quando ela estava grávida, gritei com ela, disse a ela para ir embora, fiz minhas malas e fui embora. E agora me arrependo. Acho que ela deveria ter dado à luz há muito tempo, mas ela não liga, não escreve, não pede ajuda. Não sei nada sobre ela e, sabe, acho que nunca mais encontrarei alguém como ela. John abaixou a cabeça como se fosse começar a chorar. Aguente firme, Victor lhe deu um tapinha no ombro. Agora se prepare, vá para sua aldeia e encontre sua Aubrey. Se vocês se unirem, ficarão bem. Como posso fazer isso? Ela não vai me perdoar,
porque eu a magoei muito naquela época, 1 ano e meio depois do rompimento, mas John deu ouvidos ao amigo. Ele pegou o trem uma semana depois e foi para sua cidade natal para procurar sua ex-esposa. A primeira coisa que fez foi ir até a casa da mãe dela, mas ninguém abriu a porta. Ele tocou a campainha da vizinha, mas ela também não abriu a porta. Então John decidiu procurar Juliane, mas ela não estava em lugar nenhum. Não havia nada a fazer, e o jovem saiu pelo caminho que havia percorrido. "Como você está?", perguntou Victor, que estava preocupado com seu amigo. "Não a encontrei", ele acenou com as mãos. "Talvez ela tenha ido para outro lugar também", ele sugeriu. "Não posso lhe dizer nada sobre isso, o cara ainda estava trabalhando, ele fazia tudo, até o que não lhe era pedido." Victor ficou feliz por ter um amigo tão bom e compreensivo. Certa noite, depois de um grande banquete, tendo feito o papel de porteiro na porta, John foi ao salão para ajudar as garçonetes a recolher o lixo. Tudo mais, vamos lá, não se irrite, eu vou jogar fora." Ele pegou 2 sacolas enormes de lixo diverso. "Oh, John, obrigado, sempre tão atencioso", eles disseram. Ele abriu as portas da saída de emergência, saiu e levou as sacolas para fora. Como ele tinha que levá-los para a lixeira, decidiu levá-los um de cada vez. Ele pegou uma sacola, saiu, viu uma mulher sem teto sentada nos degraus, olhou para a porta aberta, mas achou que havia garotas lá e não quis entrar. "Fui até as lixeiras, joguei a sacola fora e voltei para pegar outra." E, no caminho de volta, ele ouviu seu nome. "John", ele se virou e olhou para a mulher sem teto sentada nos degraus. "Aubrey." Ele ficou atônito com o que viu. "Sim, sou eu, sua ex-esposa", disse ela com um sorriso amargo. "O que aconteceu com você?" Ele não sabia o que fazer. "Estou tentando vê-lo há uma semana, mas eles não me deixam entrar. Então pensei em esperar aqui, caso você aparecesse", disse ela. Aubrey, ele se aproximou dela, mas não parecia certo segurar suas mãos ou algo assim. "Eu entendo", ela acenou com a cabeça. "Faz mais de 5 anos que eles se separaram." "Não, eu sinto muito", e John não sabia o que dizer a ela. "Preciso de sua ajuda, não há mais ninguém a quem recorrer." Ela não olhou para ele. "Fale", ele se sentou ao lado dela, ele não podia acreditar que essa era a mesma Aubrey com quem ele viveu um dia. "John, por favor, me perdoe, eu fiz tanto", ela chorou. "Sim, eu posso ver isso", e ele ainda não conseguia olhar para ela. Eles ficaram sentados assim até que a porta se abriu e Victor apareceu na varanda. "John, por favor, entre", disse ela, torcendo o nariz. Ele respondeu imediatamente e esperou que o gerente voltasse ao restaurante. "Vá embora, me deixe aqui", ela olhou para ele. "Vamos juntos", ela pegou a mão dele, e eles subiram os degraus. John viu um saco de lixo que não tinha tido tempo de tirar, fez sinal para que ela esperasse, pegou e caminhou rapidamente até a lixeira. Quando ele terminou, eles entraram. Victor estava sentado em uma mesa. "Quem você trouxe aqui?" ele disse ao amigo. "Victor, vou lhe explicar tudo agora, mas primeiro tenho que fazer uma coisa." O jovem foi até a cozinha e pediu que fizessem um chá quente e algo para comer. Depois, voltou para dentro, colocou tudo na mesa e levou Aubrey até lá. "Quem é?" o diretor acenou com a cabeça para a garota. "Cara, você não vai acreditar no que vou lhe contar." John olhou para ele com severidade. "Bem, diga-me, estou esperando por você, não o contratei aqui para trazer alguns vagabundos", disse Victor a ele. "É Aubrey", ele respondeu e parou de falar. "Que Aubrey?" Seu amigo não entendeu. "Bem, a pessoa que eu estava procurando e esperando todo esse tempo, minha ex-esposa." Aubrey estava tomando chá e bicando o prato com um garfo. "Não acredito nisso." Ele olhou novamente para a garota que não se parecia em nada com ela. "Acredite ou não, não importa, mas eu sei que essa é a minha Aubrey, e não vou deixá-la sozinha agora." Ele esperou que a garota terminasse o chá e acabasse de comer, pegou-a pela mão e caminharam em direção à saída. "Você é esperado amanhã?" perguntou Victor. "Sim, claro, estarei aí pela manhã."
Victor não entendia o que seu amigo John estava fazendo agora, mas por tantos anos ele confiou nele e viu que o jovem era adequado. Obrigado, gritou John, e eles deixaram o prédio. O motorista do táxi não quis dirigir Aubrey por um longo tempo. Ele achava, assim como Victor, que o jovem estava fora de si e que havia pegado um vagabundo em algum lugar, mas prometeu pagar-lhe um bom dinheiro. Essa foi a única coisa que os fez continuar. John, por que você está fazendo tudo isso? Ela se virou para ele. Vamos chegar em casa agora, vou lhe explicar tudo, disse ele e se calou. Eles entraram na entrada da garagem e subiram para o apartamento. John disse a ela para tirar toda a roupa no corredor e ir direto para o banheiro. Aubrey fez isso. Quando ela se sentou na água quente, percebeu que não se sentia tão quente e limpa há anos. A garota se lavou e saiu. Ela ainda estava se secando com a toalha quando John bateu à porta. Posso? Perguntou ele. Sim, o que você queria? Ela se cobriu com a toalha e olhou para fora. Aqui, pegue isso. Ele correu até a farmácia, entregando a Aubrey um tipo de tubo. O que é isso? O que devo fazer com isso? Ela não entendia. Trate seu cabelo e coloque a bolsa. Ela estava com medo de que a garota tivesse um inseto na cabeça. Ok, ela estava envergonhada, mas não havia nada a ser feito. Ela espalhou todo o líquido, colocou a bolsa e uma toalha e saiu do banho. Eles se sentaram novamente na cozinha. John não servia bebidas alcoólicas. Ele fez chá e deslizou a xícara em direção a Aubrey. Conte-me a história, ele insistiu. Quando você foi embora e ela começou a contar a história que aconteceu com ela depois que o marido a deixou. Meu Deus, eu não sabia que poderia causar tantos danos, ele segurou sua cabeça. Ele se conteve e continuou trabalhando. John, mas isso não é tudo, e ele baixou os olhos. Eu já estou com medo, e daí, ele se preocupou, sem perceber do que se tratava. Depois da morte da minha mãe, eles tiraram meu bebê de mim, ele murmurou. Bem, era de se esperar, se uma mãe leva uma vida como essa, nenhuma pessoa sã deixaria seu bebê com ela, disse ele a ela. Agora eu percebi tudo, estou procurando por você há muito tempo, não tenho documentos, nada, preciso restaurar tudo, mas não posso fazer isso sozinha, ela acenou com as mãos. Naquele momento, lágrimas brotaram em seus olhos. Não, não chore, ele a apertou contra si. O jovem não entendia que sentimentos ela despertava nele, se amor ou pena, mas ele não se importava, sabia que certamente a ajudaria, mesmo que não estivessem mais juntos. No momento, ele se certificaria de que ela não choraria novamente. No dia seguinte, ele foi para o trabalho. Aubrey ainda estava dormindo. Ele viu Victor esperando por ele na varanda. Olá, ele estendeu a mão para cumprimentá-lo. Explique-me quem era aquele vagabundo que estava ao seu lado ontem à noite. O gerente do restaurante ainda estava em choque. Ah, cara, é uma longa história, um dia eu conto, mas agora eu realmente preciso da sua ajuda. Você tem algum contato para recuperar os documentos? Perguntou ele. Bem, eu não sei, se você der dinheiro, talvez algo funcione. Victor estava confuso. Apenas me indique o homem, eu falarei com ele, pagarei, mas apenas para que isso seja feito. Victor fez algumas ligações, disse a John aonde ir. Obrigado, ele foi. Explicou tudo e lhe disseram que era possível. Com essa feliz notícia, ele dirigiu para casa. Enquanto o passaporte de Aubrey estava sendo feito, John trabalhou como porteiro, garçom e zelador. Ele decidiu não procurar outro emprego em outro lugar, pois, assim que tudo estivesse pronto, eles se mudariam imediatamente para a cidade onde moravam antes. Você acha que vamos encontrá-lo? Perguntou Aubrey. Claro, você duvida? Naquele momento, John pensou que, se fosse em qualquer outra circunstância, ele teria simplesmente se despedido e ido procurar seu filho. Mas ele percebeu que, em primeiro lugar, ele era o culpado por tudo. Se ele não tivesse ido embora, Steve estaria com eles agora. Eles haviam recebido o passaporte. Aubrey ficou feliz naquele momento. Eles compraram uma passagem para o trem, embarcaram e partiram.
John, obrigada por me ajudar novamente, ela o agradeceu. Vamos nos acalmar, por favor, quando estiver pronto, então você poderá me agradecer, ele agradeceu novamente, nervoso. Eles foram de carro. John já havia ligado para os proprietários antes para alugar o apartamento e agora estava tudo certo para pagar e se mudar para o novo lugar. Uma vez feito isso, John e Aubrey se dirigiram ao mesmo serviço de atendimento à criança que tinha ido ver a garota. Olá, você não se lembra de mim, mas de alguma forma veio me ver e tirou meu filho de mim, ela murmurou. Garota, acalme-se, seus documentos, disse a mulher sentada à mesa. Aqui, ela os colocou na frente dela. Quando ele olhou para todos eles, olhou para ela e sorriu. Bem, o que há de errado? John não podia esperar que ela falasse. Nada, seu filho está sendo criado em um orfanato, estávamos esperando alguma movimentação da mãe logo quando ele foi levado, mas como ela não fez nada, ele foi oficialmente formalizado. Ele foi privado de seus direitos, voltou-se para Aubrey. E agora? Perguntou a garota. Vamos embora, tratamos disso depois, John estava impaciente para ver o filho, disse ela. Eles foram de carro até a instituição onde haviam educado o filho e imediatamente procuraram a diretora, a quem contaram sua história. Ela sorriu e não acreditou no casal. Como posso ter a garantia de que eles o levarão embora agora e, em alguns meses, não o trarão de volta? Ela lhes perguntou. Do que vocês estão falando? Eu vou conseguir um emprego agora, temos um lugar para morar que é pago com muitos meses de antecedência. Aubrey também vai trabalhar. Prometeu John. Quando vocês estiverem estabelecidos, quando tiverem tudo, então voltem, disse a mulher. Posso pelo menos dar uma olhada nele? Perguntou John. Sim, claro, ela colocou o álbum na frente dele. Mas ao vivo? Ele não conseguia se sentir confortável. Seu filho tem quase 6 anos, faz muito tempo que não nos vemos e você terá que ser paciente por mais alguns meses, a diretora estava impenetrável. Certo, obrigado por isso, John não queria estragar o relacionamento com ela. Eles voltaram para casa de carro. No carro, Aubrey segurou a mão dele. O que vamos fazer agora? Perguntou ela. Primeiro vou lhe pedir em casamento, temos que voltar a ser marido e mulher. Percebi o quanto eu o amo e que você é a única pessoa que sempre estará na minha vida, ela apertou a mão dele. E daí? Ela olhou para ele com descrença. E então eu arrumarei um emprego, e você também. Voltaremos aqui, faremos uma inscrição e a família se reunirá, o homem tinha certeza disso. Tudo isso foi por pena? Ela perguntou a ele. Se você quiser, pense assim, tudo dentro do jovem tremeu, encolheu-se. John não conseguia explicar o que estava acontecendo com ele naquele momento, mas sabia de uma coisa, o que quer que tivesse acabado de dizer a Aubrey, ele teria de cumprir. Como prometido, no dia seguinte John foi se candidatar a um emprego. Ele não se importava se era um emprego em uma fábrica ou qualquer outra coisa, desde que tivesse provas de que estava trabalhando. Ele também persuadiu Aubrey a ir a algum lugar, mas o problema dela era que não tinha escolaridade. Mas a garota se recompôs e foi até a mesma cantina onde costumava trabalhar. Olá, ela falou com o mesmo gerente da última vez. Olá, Aubrey, o que você quer? Ele olhou para ela. Gostaria de me candidatar novamente a um emprego com vocês, perguntou ele. Eu a contratarei, mas com um período de experiência, porque ninguém trabalhará aqui por esse salário, ele escreveu algo em seu caderno. Eu concordo, ela quase chorou. Quando ela foi fazer os testes no dia seguinte, também estava um pouco preocupada. Ela tinha que passar por um exame médico e estava com medo de não estar bem. Mas, no fim das contas, estava tudo normal e ela voltou para a mesma equipe. É claro que algumas das meninas já haviam mudado, mas outras também ficaram. Agora que John e Aubrey estavam trabalhando, a única coisa que restava fazer era ir ao cartório para assinar. Eles foram até lá e uma mulher pegou o pedido deles. A data foi marcada para daqui a uma semana. Aubrey, venha cá, John estendeu a mão para que ela se aproximasse dele. O quê? Ela se aproximou dele.
Ele a puxou para o colo, embalou-a e encostou a cabeça dela em seu ombro. Eu amo você, ela sussurrou. John, tivemos que fazer todo esse caminho para nos encontrarmos novamente e ficarmos juntos assim, ela chorou. Não há necessidade de chorar, tudo ficará bem, ele tinha certeza. Quando chegou o dia do casamento, eles foram à loja e John comprou um vestido simples para ela. Aubrey também ficou feliz, vestiu e foram para o cartório. Quando tudo terminou, marido e mulher foram para casa. Diga-me, você está feliz? Ele perguntou a ela. Obrigada por tudo, eu entendo que você queira seu filho de volta e que sinta pena de mim, mas você não precisava fazer tudo isso se não sentisse nada, ela continuou chorando e chorando. Pare de falar agora, ele abraçou novamente. E eles voltaram para o orfanato. Agora eles já tinham escrito a solicitação e explicaram que viriam com uma inspeção e só então considerariam a solicitação. John e Aubrey foram autorizados a ver seu filho. Steve, venha cá, John se agachou e chamou o garoto. Olá, o garoto se aproximou deles. Você vai morar conosco? Perguntou ele, e o homem sorriu. E quem é você, meu pai? Perguntou Steve. Sim, e esta é sua mãe, ele apontou para Aubrey. Onde você esteve por tanto tempo, ela quase chorou. Vamos, falaremos sobre isso mais tarde, em breve iremos buscá-la e viveremos todos juntos, prometeu John, dando-lhe um grande abraço. Depois disso, John e Aubrey foram para casa. Eles quase não falaram sobre nada, ela estava envergonhada e ele ainda não queria falar. Então, tudo o que restou foi esperar pelo pedido e tudo mais. As mulheres chegaram 3 dias depois. Entraram no apartamento, viram como estava tudo. E que era alugado, mas por um longo período de tempo. Então, depois de verificar tudo o que a criança precisava, elas escreveram algo em seus papéis, sorriram e foram embora. O que você acha? Será que eles vão nos dar nosso filho agora? Aubrey perguntou ao marido. Claro que sim, pare de se preocupar, ele a abraçou. John, você não vai me deixar? Ela não olhou para ele. Sim, é claro que não vou deixá-la, estou procurando por você há tanto tempo e agora que a encontrei, que fizemos tudo, você acha que vou deixá-la ou não? Ele a puxou com força contra ele e a apertou contra si, ao mesmo tempo em que não se esqueceu de beijá-la. Sinto muito por tudo de novo, ela lhe disse. Estava tudo bem. Ele estava lá para ela novamente, e eles tinham uma família de verdade novamente. Nem mesmo 3 semanas haviam se passado quando eles receberam uma ligação do diretor do orfanato. Ele os convidou para uma reunião. Como a mãe e o pai ficaram felizes quando receberam a notícia de que poderiam ficar com a criança. No entanto, no momento, eles não estavam entregando-o para adoção, mas apenas autorizados a formalizar a guarda. Mas até mesmo essa era uma boa notícia. Steve, vamos para casa. John se aproximou dele. Papai. Ele se jogou em seu pescoço. Juntos, eles dirigiram para casa. Aubrey estava preparando algo na cozinha. Seu corpo ainda estava se recuperando de tudo o que ela havia feito por tantos anos, mas ela estava se segurando com firmeza e tentando não fazer isso. O que tem no copo? John entrou na cozinha. Suco, ela respondeu rapidamente. Tem certeza? John se aproximou e provou. Juro que isso nunca mais acontecerá em minha vida. Ela se virou de costas para o fogão e o homem se aproximou por trás dela. Não chore, por favor, cada lágrima que você derrama me machuca profundamente. Eu assumo a responsabilidade por tudo o que aconteceu com você e com meu filho. Ele a beijou várias vezes e a puxou para perto de si. Papai, mamãe, vamos ao parque de diversões? Um menino entrou na cozinha. Claro, e ao zoológico, e ao parque de diversões, e onde vocês quiserem, nós vamos a todos os lugares. Juan, assim que se lembrou do que havia acontecido em todos esses anos, enquanto não estava com eles, se culpou muito. Agora, se ele comparasse a família que eles tinham antes e a que tinham hoje, era como o céu e a terra. É claro que Aubrey precisava de tempo para se recuperar, mas ela estava se esforçando. Com seu salário,
ela comprou um vestido novo, alguns mantimentos, preparou o jantar e esperou o marido chegar em casa. Ela tinha medo de fazer tudo de novo, como da última vez. O que está cheirando tão bem? Um homem chegou em casa. Sua mãe havia preparado um jantar festivo e colocado à mesa, sendo recebida pelo filho. Quanto tempo eu esperei por isso, ela o abraçou e entrou na sala. Aubrey olhou para ele e sorriu. Quando ela estava envolvida com o sem-teto e tudo tinha sido diferente, ela não conseguia nem imaginar que as coisas poderiam voltar a ser como eram. E agora ele a estava segurando em seus braços. Como você está magra, ele dizia a ela. Não era isso que você costumava dizer, ela riu. Aubrey, não vamos nos lembrar de como era antes, não podia nem pensar nisso, muito menos falar sobre isso. Agora a família não vivia tão bem quanto ele gostaria. Mas eles tinham tudo, desde amor até o fato de estarem bem de vida. Todos os dias eles brincavam, riam, passeavam, faziam qualquer coisa. Ao ir à casa de Victor no fim de semana, John disse que estava segurando o filho. Ele diria alguma coisa? Aubrey estava preocupada, lembrando-se de como ele a havia olhado quando a viu pela primeira vez. Você é um homem de ouro, ele a beijou várias vezes. Eu acredito em você, e não quero perdê-la novamente, John observou enquanto as lágrimas apareciam nos olhos dela novamente. Aubrey não parava de pensar que ele tinha ficado com pena dela, que a tinha lavado e aquecido só para ter o bebê de volta, e agora que ela estava com ele, ele a abandonaria. Isso é bom, ele puxou a esposa para si. Steve, prepare-se, riu o pai para o filho. Estou pronto agora. O garoto se plantou no corredor. Aubrey, você está bem? Ele deu uma olhada no quarto. Pronta, ela saiu vestida com jeans e um moletom. Filho, veja como nossa mãe está linda, eu não conseguia tirar os olhos dela. Sim, e juntos eles abraçaram Aubrey e ela chorou novamente. Em seguida, pegaram o trem de volta para o local onde a nova vida de John e Aubrey começou. Victor, olá, eles entraram no restaurante. John, o homem sorriu de volta, se aproximou e deu um abraço em seu amigo. Victor então voltou sua atenção para a garota. Aqui, conheça minha esposa, Aubrey e meu filho Steve, ele os apresentou. É um prazer, sorriu o homem. Eles fizeram um lanche e depois foram para o parque, com o qual o menino estava sonhando há muito tempo. Mamãe, Steve gritava quando passava pelos pais no carro ou no avião. Nós amamos você, levou as mãos à boca e gritou John. À noite, quando John, Aubrey e Steve, cansados e satisfeitos, voltaram ao restaurante, Victor estava lá esperando por eles. Tomei a liberdade de colocar a mesa para comemorar o casamento e o reencontro de vocês, disse ele. Obrigado, os amigos se abraçaram. Acho que qualquer homem que tem um amigo faria isso, Victor não entendeu. Naquele momento, John percebeu que não acreditava na sinceridade do homem tanto quanto Aubrey acreditava na dele. Depois disso, ele se aproximou e pediu desculpas. Vamos lá, eles se sentaram à mesa. Tio Victor, eu nunca vi uma coisa dessas, nem mesmo provei, disse ele e sorriu para o garoto. Fico feliz por tê-lo agradado, e era verdade. Depois daquele jantar, Aubrey e Victor se tornaram amigos. Quando planejaram o batizado de Steve, não houve necessidade de pensar no melhor homem.